O motor morreu com um estalo seco. 400 hectares de milho esperavam sob um céu que começava a escurecer. Rogério Farias desceu do trator pisando forte na terra que domara por 23 anos. "Quanto tempo?" gritou para o mecânico. "Preciso ver primeiro, seu Rogério. Eu não perguntei o que você precisa, perguntei quanto tempo." 2 horas depois, o terceiro mecânico levantou as mãos em rendição. O trator continuava morto. Outros produtores começavam a chegar. No oeste da Bahia, fracasso é entretenimento público. "Rogério, aceita que vai perder essa safra", disse Marcelo Távora, vizinho, com aquele tom de falsa solidariedade. "Eu não perco." Foi quando Cláudio, da cooperativa, se aproximou. "Tem uma pessoa que resolveu um problema parecido na fazenda do Jonas. Rápido." Rogério olhou para o céu, para o trator parado, para os homens esperando seu fracasso. "Liga." 30 minutos depois, uma caminhonete branca estacionou. Rogério esperava ver um veterano calejado. Quem desceu foi Helena Martins, 24 anos, macacão cinza manchado de graxa, postura firme. O silêncio foi constrangedor. "Vocês ligaram para a oficina?" perguntou ela. "Você?" Rogério soltou uma risada curta. "Eu? Menina, esse não é lugar para você brincar de mecânica. Então me deixa fazer o que sei. Você nem perguntou qual é o problema." "Máquina não se pergunta, máquina se ouve." A frase ecoou estranha. Havia algo familiar nela, mas Rogério não conseguiu localizar o quê. Afastou a sensação com impaciência. Helena caminhou até o trator e começou a observar. Não tocou. Apenas olhou, deu a volta completa, passou a mão na lataria. "Ô, menina, eu não autorizei. Se não quer que eu conserte, vou embora. Se quer, me deixa trabalhar." Marcelo Távora sorriu abertamente. Alguns homens trocaram olhares, e foi ali que Rogério tomou a pior decisão de sua vida. "Tá bom. Você conserta esse trator sozinha em 1 hora, e eu te dou essa fazenda por R$ 100. Silêncio pesado. "E se eu não conseguir? Admite na frente de todos que não tinha capacidade para estar aqui." Helena o encarou por 3 segundos. Rogério viu raiva, decepção e algo inesperado. "Pena. Aceito." Ela tirou o celular, acionou o cronômetro e colocou sobre o capô, tela virada para todos. 1 hora. 60 minutos entre redenção e ruína. Helena abriu sua caixa de ferramentas. O grupo formou um semicírculo, alguns curiosos, outros aguardando o fracasso. Rogério permaneceu próximo, braços cruzados. Ela começou pelo óbvio: óleo, filtros, bateria, tudo funcional. Deslizou para baixo do trator. Só suas botas ficaram visíveis. "Quanto você acha que ela aguenta?" 10 minutos. 15 minutos depois, Helena emergiu, pegou outra ferramenta, voltou, começou a desmontar o sistema hidráulico. Peças saíam, organizadas com precisão cirúrgica. "De onde você aprendeu isso?" perguntou Rogério. "Aprendi com quem sabia ensinar." Aos 35 minutos ela localizou. Uma válvula de controle com desgaste microscópico, invisível. Os outros mecânicos focaram em componentes óbvios. Ninguém checou aquela válvula porque era recente, mas teoria é uma coisa, máquina é outra. Aos 54 minutos, ela saiu debaixo do trator. "Liga!" Rogério subiu. Girou a chave. O motor pegou forte por 5 segundos. E morreu. Murmúrio. Alguém riu. Marcelo bateu palmas devagar, sarcástico. Rogério desceu sentindo alívio e vergonha por sentir isso. 2 minutos, disse Helena. Acabou. Você falhou. Ainda tenho tempo. Máquina não mente. Só estava dizendo que falta um detalhe. Ela voltou. Ajustou a calibragem da válvula. Um toque delicado, quase artesanal. 59 minutos e 18 segundos. Liga de novo. Rogério hesitou. Subiu. Girou a chave. O motor respondeu diferente. Limpo, forte, confiante. 59 Perfeito. minutos e 51 segundos. Silêncio absoluto.
Helena recolheu suas ferramentas. Ficou de pé diante de Rogério e estendeu a mão. R$ 100. A mão permaneceu estendida, firme. E Rogério percebeu que toda a sua vida, autoridade e reputação poderiam desmoronar nos próximos 5 minutos. Porque ele tinha testemunhas, porque fez uma aposta pública, porque pela primeira vez em 23 anos não sabia o que fazer. Mas se você está sentindo aquela ansiedade de saber o que acontece agora, então você já entendeu por que histórias assim precisam ser contadas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir vai mexer com tudo que você acha que sabe sobre orgulho, respeito e segundas chances. Rogério olhou para a mão estendida. Os R$ 100 eram irrelevantes. Era o símbolo. Você não pode estar falando sério. A aposta foi sua ideia. Marcelo Távora tirou o celular, provavelmente gravando. Cláudio olhava para o chão. Você fez um bom trabalho. Rogério tentou controlar o tom. Vou te pagar justo. Vou indicar você. R$ 100. Foi o que você ofereceu. Isso foi uma brincadeira. Brincadeira? Helena inclinou a cabeça. Você me pediu para admitir que eu não tinha capacidade. Isso era brincadeira também? Silêncio pesado. Eu não vou fazer isso. Então você é um homem que não honra a palavra. A frase saiu sem emoção. Apenas um fato. Você fez aposta pública, continuou Helena. Testemunhas, gravação. Se não cumprir, todo mundo sabe que sua palavra não vale nada. Rogério sentiu raiva. Dela, de si mesmo, de todos observando. Você quer me destruir? Eu quero respeito. Os R$ 100 eram só para você entender isso. As palavras atingiram Rogério no peito, porque no fundo sabia que ela estava certa. 23 anos atrás, ele era empregado de Bento Cavalcante, que tratava funcionários como gado. Rogério lembrava das humilhações, das apostas às custas dos empregados. Jurou que nunca seria assim. E aqui estava. Helena baixou a mão. Pegou a caixa de ferramentas e caminhou até a caminhonete. Parou antes de abrir a porta. Meu pai costumava dizer que máquina não mente, sempre que consertava alguma coisa. O mundo parou. Seu pai, Mauro Martins. Você conheceu ele. O nome explodiu na mente de Rogério. Mauro, o melhor mecânico com quem trabalhou. O amigo que abandonou quando começou a subir, porque Mauro não combinava com a imagem que queria projetar. Mauro, morto há 3 anos. Comentários que Rogério ouviu, mas ignorou. Mauro era seu pai? Era. Helena abriu a porta, colocou a caixa no banco. Ele falava de você às vezes, dizia que você era inteligente, esforçado, que ia longe, mas também dizia que você estava mudando, esquecendo de onde veio. Helena, guarda seus R$ 100. Não quero sua fazenda. Nunca quis. Só queria que você sentisse um pedaço do que faz os outros sentirem. Ela entrou na caminhonete. Espera, quanto eu te devo pelo serviço? Helena ligou o motor. Baixou o vidro. Nada. Já recebi o que vim buscar. O quê? Ela o olhou nos olhos. Ver que você ainda tem alguma vergonha na cara. A caminhonete arrancou. Poeira vermelha. Rogério ficou parado até o veículo desaparecer. Os homens se dispersaram. Ninguém olhava, ninguém dizia nada. Marcelo foi embora sem se despedir. Cláudio foi o último. Não sabia que era filha do Mauro. Vai embora, Cláudio. Sozinho, com o trator funcionando e a chuva caindo, Rogério sentiu algo que não sentia há muito tempo. Vergonha. E pior, a certeza de que aquilo estava longe de terminar. No bolso, o celular vibrou. Mensagens chegavam. A história se espalhava. E numa cidade pequena, reputação é tudo. A primeira mensagem chegou às 7 da noite. Depois, mais 3. Às 8, o celular não parava. Ouvi falar do que aconteceu hoje. É verdade que você perdeu a fazenda numa aposta? Rogério, me liga. Precisamos conversar. Ele ignorou todas. Tomou banho. Tentou jantar. A comida não descia.
Ficou olhando para o prato até esfriar completamente. Fátima, sua esposa, entrou na cozinha. Você vai me contar o que aconteceu ou vou ter que descobrir pelos outros? Não aconteceu nada. Marcelo ligou aqui. Disse que você fez uma aposta idiota e... Marcelo é um fofoqueiro. Então não é verdade? Rogério se levantou bruscamente. A cadeira raspou no chão. Eu resolvi o problema do trator. A colheita está salva. Isso é o que importa. E a moça? A mecânica? Fez o trabalho dela e foi embora. Fátima o estudou com aquele olhar que conhecia há 20 anos. Olhar que atravessava mentiras. Você está com vergonha de alguma coisa. Estou cansado. Só isso. Ele foi para o escritório e trancou a porta. Sentou na cadeira de couro, aquela que custou R$ 3.000 e que ele comprou só porque podia. Olhou para os diplomas na parede, as fotos com políticos, o troféu de melhor produtor do ano, tudo construído, tudo conquistado, tudo em risco por causa de uma aposta imbecil. Mas não era só a aposta, era o olhar de Helena, a voz dela dizendo que ele tinha se esquecido de onde veio. Era Mauro. Rogério abriu a gaveta do meio. No fundo, embaixo de papéis antigos, estava uma foto. Ele e Mauro, 20 anos mais jovens, em frente a um trator quebrado. Mauro com o braço nos ombros dele. Rogério com 20 e poucos anos, magro, queimado de sol, feliz. Quando foi a última vez que ele tinha sido realmente feliz? Bateram na porta. Rogério, tem gente aqui, disse Fátima. Quem? A Mauri, da Associação de Produtores. Rogério guardou a foto rapidamente. Abriu a porta. A Mauri Pacheco estava na sala, terno impecável mesmo àquela hora. Presidente da associação há 12 anos. Homem político, calculista. A Mauri, que surpresa. Precisamos conversar. Os dois se sentaram. Fátima trouxe café que ninguém bebeu. Ouvi histórias interessantes hoje, começou a Mauri. Sempre tem histórias circulando. Essa envolve você fazendo uma aposta pública e perdendo. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? A Mauri inclinou-se para a frente. Tem vídeo, Rogério. Marcelo postou no grupo da associação. Já tem 200 visualizações. O estômago de Rogério afundou. Ele postou? Apagou depois. Mas as pessoas já salvaram, já compartilharam. Isso é invasão de privacidade. Isso foi numa fazenda, em público, com testemunhas. Rogério apertou os punhos. O que você quer, Amauri? Quero saber se vai virar escândalo, se vai respingar na associação. Você é vice-presidente, Rogério. Sua imagem está ligada à nossa. Nada vai respingar. Está resolvido. Resolvido como? Você honrou a aposta? Não havia aposta real. Foi uma provocação mal feita. Então você não o honrou. Silêncio. Amauri suspirou. Rogério, você entende a posição delicada que isso me coloca? Temos a reunião anual em 2 semanas. Investidores vêm de Brasília, de São Paulo. Se aparecer um vídeo seu humilhando uma profissional e não cumprindo palavra, eu não humilhei ninguém. Você fez uma aposta, oferecendo sua fazenda por R$ 100. Como você chama isso? Rogério sentiu a raiva voltar. Era para ser uma lição para ela. E foi. Só que a lição foi dela para você. As palavras atingiram como tapa. A Mauri se levantou. Você tem 2 dias para resolver isso. Conversa com a moça, pede desculpas, paga o que for necessário. Mas limpa essa sujeira antes que vire uma mancha permanente. E se eu não resolver? Então, na próxima reunião do conselho, vou sugerir sua remoção do cargo de vice. A Mauri saiu. Rogério ficou sentado, ouvindo o som do carro se afastando. Fátima apareceu na porta. O que você fez, Rogério? Ele não respondeu. Não sabia como. A noite avançou. Mensagens continuavam chegando. Algumas de curiosidade, outras de crítica velada, algumas francamente hostis. Às 2 da manhã, ele ainda estava acordado quando uma mensagem diferente apareceu. Era de Jonas, o fazendeiro que tinha indicado Helena.
Talvez você devesse saber, Helena não cobra só pelo serviço, ela cobra pelo respeito. Se você não der, outros vão dar. E aí você vai descobrir que reputação se perde mais rápido do que se constrói. Rogério olhou para a mensagem por 10 minutos completos. Então fez algo que não fazia há anos. Admitiu para si mesmo que estava com medo, porque ele sabia como cidades pequenas funcionam. Sabia como reputações desmoronam. E, mais importante, sabia que Helena tinha algo que ele não tinha mais: princípios. E contra princípios, poder não vence. Helena chegou em casa quando o sol já tinha se posto completamente. A oficina ficava nos fundos da casa simples que herdara do pai. 2 salas, cozinha pequena, quintal com ferramentas organizadas como quem organiza a biblioteca. Ela estacionou a caminhonete, pegou a caixa de ferramentas e parou. Não queria entrar ainda. Sentou no degrau da varanda. O silêncio da noite no interior tinha peso próprio. Cigarras, vento nas árvores, nada mais. Helena pegou o celular. 17 chamadas perdidas, mensagens de números desconhecidos. A história já tinha se espalhado. Uma mensagem chamou a atenção. Jonas, o fazendeiro que a recomendara. Você causou, todo mundo comentando, alguns admirados, outros com raiva. Cuidado, ela suspirou. Não queria causar nada, só queria trabalhar. Mas não daquele jeito, não sendo tratada como piada. Helena? A voz veio da casa ao lado. Dona Célia, vizinha há 20 anos, apareceu na cerca. Oi, Dona Célia. Ouvi que você teve problema hoje. Aquele Rogério Farias te deu trabalho? Helena sorriu cansada. Digamos que ele aprendeu uma lição. Vi no grupo do WhatsApp, todo mundo falando. Célia se aproximou. Sua mãe ficaria orgulhosa. O nome da mãe doeu. Maria Helena, que morrera quando Helena tinha 14 anos. Câncer que levou depressa demais. Não sei se ficaria, disse Helena baixo. Eu só queria consertar um trator. Você fez mais que isso. Mostrou que ele não pode tratar pessoas daquele jeito. Célia foi embora depois de oferecer jantar, que Helena recusou. Dentro de casa, tudo estava do jeito que o pai deixara. Ferramentas na bancada, livros técnicos empilhados, a cadeira dele na cozinha ainda com a marca de uso. Helena abriu a geladeira, pegou uma água, sentou na cadeira do pai. Mauro Martins tinha sido mais que mecânico. Era professor sem título, mentor sem contrato. Ensinava quem quisesse aprender, não importava a idade ou gênero. Helena tinha 15 anos quando ele começou a ensinar de verdade. Antes disso, ela só observava. Depois da morte da mãe, ele disse: Você vai precisar de uma profissão que ninguém pode tirar de você. Vem comigo. E ela foi. Aprendeu a ouvir motores, a sentir vibrações, a ler manuais técnicos em 3 idiomas, a não ter medo de peças pesadas ou problemas complexos. Mas a lição mais importante foi outra. Máquina não mente, Helena. Gente mente. Gente se enrola. Gente tem orgulho. Mas máquina mostra exatamente o que está errado. Você só precisa parar de tentar forçar sua resposta e ouvir a dela. Ela repetia isso para si mesma quando ficava insegura. Quando clientes duvidavam dela por ser mulher, jovem, diferente do que esperavam. O pai morreu quando ela tinha 21. Acidente na oficina, uma peça mal presa, um movimento errado e pronto. Helena fechou a oficina por 6 meses. Pensou em vender. Pensou em mudar de cidade, de vida, mas então lembrou da frase dele. Máquina não mente. Reabriu. Começou devagar. Pequenos serviços. Foi construindo reputação própria, diferente da do pai. Não por ser melhor ou pior, por ser dela. O telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu por impulso. Alô? Helena Martins? Sim. Aqui é Valéria Costa. Sou advogada em Luiz Eduardo Magalhães. Ouvi falar do incidente hoje com Rogério Farias. Helena fechou os olhos. Já começava. Não houve incidente.
Há testemunhas de uma aposta. Há vídeo. Se você quiser processar, tenho argumentos sólidos para... Não quero processar ninguém, mas você poderia ganhar. Eu não quero ganhar nada dele, só queria respeito. Consegui. Acabou. Tem certeza? Porque a oferta fica em aberto se... Tenho certeza. Boa noite. Desligou. Mais 3 chamadas vieram. Ela desligou o celular. Deitou no sofá. Olhou para o teto. Tentou não pensar em nada. Mas pensou. Pensou em Rogério. No olhar dele quando ela mencionou o pai. Havia dor ali. Reconhecimento. Algo além da arrogância. Pensou no que o pai diria sobre tudo aquilo. Provavelmente algo como: você fez o certo, mas agora vem a parte difícil. Qual parte, pai? Sussurrou para o teto vazio. A resposta veio em silêncio. Mas Helena conhecia a resposta. A parte difícil era decidir o que fazer quando Rogério inevitavelmente voltasse. Porque homens como ele sempre voltam. Não para pedir desculpas, não para reconhecer erro, mas para negociar, para controlar a narrativa, para transformar derrota em algo que ainda possam chamar de vitória. E Helena precisava decidir, ia deixar ou ia ensinar a segunda lição. Rogério acordou com certeza de que precisava consertar aquilo. Vestiu-se com cuidado, nada ostensivo. Onde você vai? Perguntou Fátima. Resolver um problema. Na cidade, percebeu mudanças sutis. Seu Antônio da padaria acenou mais frio. Dona Lourdes atendeu sem sorrir. O frentista encheu o tanque em silêncio. A história não era fofoca, era julgamento. Na cooperativa, Cláudio apareceu desconfortável. Preciso do endereço da Helena. Não sei se é boa ideia. Você me deve isso. É o que você disse antes de fazer aquela aposta. Cláudio nunca falara assim com ele. Você viu o WhatsApp hoje? Cláudio mostrou o celular. Grupo de funcionários e técnicos, 230 pessoas, defendendo Helena, chamando Rogério de arrogante, machista. Uma mensagem dizia: gente como ele acha que pode humilhar a gente porque tem terra. Ah, ninguém te defendeu, Rogério, ninguém. Cláudio anotou o endereço num papel. Não faça besteira. A casa de Helena ficava num bairro simples. Oficina nos fundos, ferramentas organizadas. Rogério desceu do carro. Estava prestes a tocar a campainha quando Helena apareceu dos fundos, carregando uma peça. Ela o viu. Parou. Vim conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim. Eu preciso... Você precisa ir embora. Helena, por favor, quero consertar isso. Não tem nada para consertar. Você fez a aposta. Perdeu, acabou. Mas as pessoas estão... Estão o quê? Falando de você? E você não aguenta? Eu só quero fazer as pazes. Helena deu um passo para trás. Fazer as pazes exige reconhecer o erro de verdade. Não só porque está com medo das consequências. Eu reconheço. Então me diz, qual foi seu erro? Rogério pensou. Eu fiz uma aposta que não devia. Não, seu erro foi me tratar como se eu não merecesse estar ali. Foi achar que podia humilhar alguém para provar superioridade. Foi esquecer que você já foi a pessoa sendo humilhada. Cada palavra acertou. Você tem razão. Voz embargada. Eu sei. E você sempre soube. Só não quis admitir. Estou admitindo agora. Porque está com medo. Não porque mudou. Helena pegou a peça. O que eu preciso fazer para você acreditar que eu mudei? Ela olhou por cima do ombro. Mude de verdade. Depois a gente conversa. Entrou. Fechou a porta. Rogério ficou ali, parado, sentindo pela primeira vez em 23 anos algo que não sabia nomear. Desamparo. Porque ela tinha razão. E ele não sabia se conseguia mudar, ou se era tarde demais. 3 dias depois, a situação piorou. Rogério estava na sede da associação quando Amaury entrou com uma pasta. Precisamos conversar, agora. Entraram na sala de reuniões. Amaury fechou a porta.
Recebi 5 ligações hoje, produtores pedindo sua remoção do cargo. Por causa da aposta. Por causa do que a aposta representa. Amaury abriu a pasta. Também recebi isso, era uma carta, assinada por 23 funcionários de fazendas da região, relatando episódios de desrespeito, humilhação, abuso de autoridade. Alguns envolvendo Rogério diretamente, outros envolvendo produtores que ele influenciava. Eles nunca reclamaram antes, disse Rogério, voz fraca, porque tinham medo. Agora viram que podem. Helena fez isso. Helena não fez nada além de se defender. Você que abriu a porta. Rogério sentou. A sala parecia menor. O que você quer que eu faça? Renúncia. Voluntária. Discreta. Dizendo que quer focar na fazenda. E se eu não renunciar? Voto de desconfiança. Público. Humilhante. Silêncio. Você tem até sexta, disse Amaury. 4 dias. Quando Rogério voltou para casa, Fátima estava na sala com uma mala. Vou para a casa da minha irmã. Uns dias. Fátima. Não aguento mais, Rogério. Não aguento as ligações, os olhares, os comentários. Não aguento você nesse estado. Eu vou resolver. Você não resolve nada. Você só piora. Ela respirou fundo. Você mudou. Não sei quando, mas mudou. Virou uma pessoa que eu não reconheço. Eu sou o mesmo. Esse é o problema. Você acha que é o mesmo, mas o mesmo de quando? Do homem que eu casei? Ou do homem que você se tornou? Ela pegou a mala e saiu. Rogério ficou sozinho na casa grande, vazia, silenciosa. Às 9 da noite ligou para Jonas. Preciso falar com a Helena. Ela não quer falar com você. Você pode intermediar? Posso, mas não vou. Jonas, Você humilhou aquela menina. Humilhou a memória do Mauro. E agora quer que eu faça o quê? Te ajude a limpar a barra? Eu só quero uma chance. Então ganhe essa chance. Mostre que merece. Como? Isso é com você. Desligou. Rogério passou a noite em claro, pensando, revirando memórias. 23 anos atrás, quando trabalhava para Bento Cavalcante, houve um episódio. Rogério tinha esquecido de fechar o portão do curral. Bois fugiram. Levaram horas para recolher. Bento o chamou na frente de todos. Você é burro ou se faz? Rogério tinha 22 anos. Trabalhava 16 horas por dia. Ganhava menos que o mínimo. Foi um erro, seu Bento. Erro? Eu pago você para não errar. Bento fez uma proposta. Se Rogério conseguisse recolher todos os bois sozinho em 2 horas, ganharia o dia de folga. Se não conseguisse, trabalharia domingo sem pagamento extra. Rogério conseguiu, mas a humilhação ficou. Ele jurou naquele dia que quando tivesse poder, seria diferente. E aqui estava, fazendo exatamente o que Bento fez. A revelação veio como soco. Ele não tinha se tornado bem-sucedido apesar de Bento. Tinha se tornado Bento. Às 6 da manhã, Rogério tomou banho. Vestiu roupa simples. Dirigiu até a casa de Helena. Ela estava saindo quando ele chegou. De novo, disse ela. Só 1 minuto. Não tenho 1 minuto. Então 30 segundos. Helena parou. Cruzou os braços. Fala. Você estava certa. Sobre tudo. Eu esqueci de onde vim. Virei a pessoa que eu odiava e não sei como voltar. E você acha que eu vou te ensinar? Não. Mas preciso que você saiba que entendi. Helena o estudou. Entender não é suficiente. Eu sei, mas é o começo. Ela entrou na caminhonete. Se você realmente quer mudar, começa fazendo o óbvio. O quê? Reconhece publicamente o erro. Pede desculpas. Não para mim. Para todo mundo que você tratou mal. Arrancou. Rogério ficou parado. Reconhecer publicamente significava admitir fraqueza. Abrir-se a ataques. Perder mais prestígio. Mas significava também algo que ele não tinha há anos. Honestidade. E talvez, só talvez, fosse esse o preço da redenção. Rogério passou 2 dias escrevendo. Começava, apagava. 23 versões diferentes. Todas soavam falsas.
Na 24ª tentativa, parou de tentar soar bem. Decidiu apenas ser verdadeiro. Escreveu à mão, numa folha simples. Aos funcionários, produtores e membros da comunidade de Luiz Eduardo Magalhães, há 4 dias fiz uma aposta humilhante com Helena Martins. Não foi um erro isolado. Foi o sintoma de uma doença que venho cultivando há anos. Arrogância. Esqueci de onde vim. Esqueci como era ser tratado sem respeito. Virei a pessoa que eu jurava nunca ser. Peço desculpas a Helena publicamente. Peço desculpas a todos que tratei com desrespeito ao longo desses anos. Sei que palavras não consertam ações, mas são o primeiro passo. Renuncio ao cargo de vice-presidente da associação. Não porque fui forçado, mas porque não mereço a confiança de ninguém até provar que mudei. Rogério Farias fotografou. Postou no grupo da associação às 7 da manhã de sexta. Depois desligou o celular. Às 10, quando ligou novamente, havia 147 mensagens. Algumas de apoio, poucas, muitas de surpresa. Algumas de raiva, dizendo que era pouco, que era tarde. Uma em particular chamou a atenção. Era de Mateus, funcionário da fazenda vizinha que Rogério tinha demitido anos atrás por questionar uma ordem. Demorou, mas obrigado. 3 palavras que pesaram mais que todas as outras. À tarde, Amaury apareceu na fazenda. Vi sua carta. E, sinceramente, não esperava isso. Eu também não. Amaury se sentou na varanda. Você sabe que não muda nada, né? A opinião das pessoas não vira da noite pro dia. Eu sei. E você pode perder mais. Contratos, parcerias, influência. Já perdi o que importa. O resto é consequência. Amaury ficou em silêncio por um momento. O Bento Cavalcante morreu mês passado. Você sabia? Rogério não sabia. Morreu sozinho. Rico, mas sozinho. Os filhos não foram no enterro. A informação ficou suspensa no ar. Não quero terminar assim, disse Rogério baixo. Então não termina. Amaury se levantou. Mas lembra, mudar de verdade dói mais que pedir desculpas. Saiu. Rogério passou o resto do dia trabalhando. Não no escritório, no campo, com as mãos. Como fazia 23 anos atrás. A terra estava dura, o sol forte. As costas doeram depois de 2 horas. Mas havia algo naquilo. Algo que ele tinha perdido. Conexão. Às 6 da tarde, um carro desconhecido entrou na fazenda. Dele desceu uma mulher de uns 50 anos. Seu Rogério? Sim, sou Teresa. Trabalho na cooperativa. Só vim dizer que vi sua carta e quis agradecer. Agradecer? Meu filho trabalhou aqui há 3 anos. Você o demitiu porque ele chegou atrasado 2 vezes. Ele tinha ido ao médico com a mãe dele, que estava com câncer. Ele tentou explicar. Você não quis ouvir. Rogério sentiu o estômago afundar. Eu não lembro disso. Eu sei. Para você foi só mais uma demissão. Para ele foi humilhação. Ele chorou a noite inteira. Teresa, eu sinto muito, Ela levantou a mão. Não vim cobrar. Vim dizer que sua carta foi o primeiro passo. Agora precisa dos outros. E um deles é contratar meu filho de volta. Se ainda estiver disposto a dar chance para quem você errou. Está. Pode mandar ele aqui segunda. Teresa assentiu. Voltou para o carro. Teresa, chamou Rogério. Como está a mãe dele? Morreu. 6 meses depois. Ela foi embora. Rogério sentou no degrau da casa. O peso da conversa era físico. Quantas histórias como aquela existiam? Quantas pessoas ele tinha machucado sem nem notar? O celular vibrou. Mensagem de Jonas. Helena viu sua carta, não disse nada, mas vi que ela salvou. Rogério olhou para a mensagem por um longo tempo. Salvar não era perdoar, mas era reconhecer. E por enquanto tinha que ser suficiente. Porque a jornada de volta era longa, e ele estava apenas no 1º quilômetro. Segunda-feira, 6 da manhã. Rogério estava no campo quando Lucas chegou. O filho de Teresa tinha 24 anos. Magro, olhar desconfiado,
postura defensiva. Minha mãe disse que você quer me contratar. Quero. Mesma função de antes. Salário 20% maior. Lucas não reagiu. Por quê? Porque eu errei. E estou tentando consertar. 3 anos atrasado. Eu sei. Silêncio tenso. Se eu aceitar, não vai ser porque te perdoei. Vai ser porque preciso do dinheiro. Justo. Lucas começou na terça. Trabalhou duro, falou pouco. Rogério respeitou a distância. Mas na sexta, quando o trator deu problema, Rogério não chamou o mecânico. Chamou Lucas. Você entende de mecânica? Um pouco. Meu pai me ensinou. Dá uma olhada. Lucas hesitou. Depois se aproximou. Diagnosticou o problema em 10 minutos. Filtro de combustível entupido. Boa, disse Rogério. Obrigado. Lucas assentiu. Não sorriu. Mas o olhar mudou 1 milímetro. Naquela noite, Fátima ligou. Vi sua carta. E estou confusa. Não sei se você mudou ou se só está com medo de perder tudo. Talvez os dois. Honestidade. Isso é novo. Fátima, eu quero que você volte. Eu também quero. Mas não para o homem que você era. Para o homem que você está tentando ser. Como eu provo isso? Continua fazendo o que está fazendo e dá tempo. Desligou. Rogério sentou no sofá vazio. Casa grande, silenciosa. Conquistas nas paredes. Solidão no peito. No sábado, foi à cidade. Parou na padaria. Seu Antônio, posso falar com você? Fala. Quero pedir desculpas. Anos atrás, reclamei do pão na frente de clientes. Te constrangeu. Antônio ficou surpreso. Você lembra disso? Lembro agora. E estava errado. Rogério, isso foi há 5 anos. Eu sei, mas errado não tem prazo de validade. Antônio estudou o rosto dele. Aceito a desculpa, mas vou te dizer uma coisa. A cidade está vendo o que você está fazendo. Alguns acreditam, outros acham que é teatro. Você vai ter que provar na prática. Eu sei. Rogério repetiu o processo. Farmácia, posto, cooperativa, pedindo desculpas, não grandes discursos, apenas reconhecimento. Algumas pessoas aceitaram, outras não. No domingo, foi à igreja pela primeira vez em 2 anos. Sentou no fundo. Padre Augusto pregou sobre humildade. O orgulho te faz acreditar que você chegou. A humildade te lembra que você está sempre chegando. Depois da missa, Padre Augusto o parou. Rogério, prazer te ver. Padre, vi sua carta. Muita coragem. Ou desespero. Às vezes é a mesma coisa. O padre sorriu. Você sabe que redenção não é evento, né? É processo. Estou descobrindo. Bom, porque processo exige paciência. Com os outros e com você mesmo. Segunda de novo. Rogério estava verificando a plantação quando viu a caminhonete branca. Helena. O coração disparou. Ela estacionou perto da casa. Desceu. Não com caixa de ferramentas, com uma sacola. Vim devolver isso, disse ela. Era a peça que ela tinha usado para consertar o trator. Uma válvula. Você guardou? Guardei. Era sua. Helena, não vim fazer as pazes. Vim dizer que vi o que você está fazendo. E ainda não sei se acredito, mas quero acreditar. O que eu preciso fazer para você acreditar? Helena olhou para a fazenda, para os campos, para tudo que Rogério construiu. Meu pai dizia que caráter não se mede pelo que você faz quando está no topo. Se mede pelo que você faz quando está caindo. Eu estou caindo. Eu sei. A questão é, você vai usar essa queda para aprender ou só para se levantar do mesmo jeito? Ela voltou para a caminhonete. Helena, chamou Rogério. Obrigado, por tudo. Ela parou, olhou para trás. Não me agradeça ainda. A parte difícil está só começando. Arrancou. Rogério ficou segurando a válvula. Pequena, mas pesada. Como responsabilidade. E pela primeira vez, ele entendeu que mudança real não é sobre grandes gestos. É sobre pequenas peças. Consertadas uma de cada vez. O teste veio 2 semanas depois.
Rogério estava reunido com fornecedores quando Marcelo Távora entrou na cooperativa. Vinha com um sorriso que não alcançava os olhos. Rogério, que surpresa. Marcelo, ouvi dizer que você está em fase de renovação espiritual. O sarcasmo era grosso. Algo assim. Ótimo, porque tenho uma proposta. Marcelo abriu uma pasta. Contrato de arrendamento. 300 hectares da fazenda de Rogério por um preço 40% abaixo do mercado. Você está louco? Não, você está vulnerável. Perdeu influência, renunciou ao cargo, está fazendo caridade pública. Todo mundo sabe que você precisa de dinheiro. Eu não preciso tanto assim. Não? Marcelo se inclinou. Porque eu vi que você aumentou o salário de funcionários, que está contratando gente que demitiu. Isso sai caro, Rogério. E safra não está boa esse ano. Era verdade. Rogério tinha investido em mudanças, salários melhores, equipamentos de segurança, condições dignas. Tudo caro. Não vou assinar isso. Então vou para o seu vizinho do sul. Ele aceita. Aceita. Marcelo pareceu genuinamente surpreso. Você está recusando dinheiro? Estou recusando ser extorquido por alguém aproveitando um momento difícil. Momento difícil que você criou. Eu sei. E vou arcar com as consequências. Mas não desse jeito. Marcelo guardou os papéis. Você mudou mesmo. Pena que vai te quebrar. Saiu. Rogério ficou parado. As mãos tremiam levemente. Marcelo tinha razão. Ele estava apertado financeiramente. Aquele contrato, mesmo ruim, daria fôlego, mas assinar seria voltar ao velho padrão. Fazer qualquer coisa por dinheiro, por posição. Ele respirou fundo, deixou passar. À noite, Lucas bateu na porta do escritório. Posso falar com você? Claro. Lucas entrou, desconfortável. Eu queria te contar uma coisa. O pessoal está comentando que você recusou proposta do Marcelo. Notícia corre rápido. E tem gente apostando quanto tempo você aguenta sendo bonzinho antes de voltar ao normal. O que você acha? Lucas ficou em silêncio. Acho que você está tentando. De verdade. Mas também acho que você não sabe ainda quanto custa. Custa o quê? Tudo. Lucas olhou para ele. Meu pai era mecânico. Bom. Honesto. Morreu pobre porque não aceitava fazer gambiarra. Não aceitava enganar cliente. Todo mundo respeitava, mas ninguém pagava justo. E você acha que vai ser assim comigo? Acho que mundo não recompensa quem faz certo. Recompensa quem faz o que funciona. Então, para que tentar? Lucas deu um meio sorriso triste. Porque seu pai está vivo. O meu não. E eu prefiro ver ele orgulhoso que rico. Saiu. A frase ficou. Rogério abriu a gaveta, pegou a foto dele e Mauro. Olhou por longo tempo, orgulhoso ou rico. Durante 23 anos, escolheu rico. Agora não tinha certeza se poderia ter os dois. Na quinta-feira, chegou um e-mail. Banco, análise de crédito. Com os números atuais da fazenda, eles não renovariam o financiamento de equipamentos. Rogério olhou os números. Lucas estava certo. Fazer certo estava custando tudo. Mas então ele pensou em outra coisa. Quanto custou fazer errado? Casamento esgarçado, reputação destruída, funcionários ressentidos, amizades perdidas, solidão. Talvez fazer certo fosse caro. Mas fazer errado tinha cobrado preço maior. Sexta-feira. Rogério estava no campo quando viu o movimento na entrada. 3 caminhonetes, produtores da região. Jonas desceu da primeira. Vim falar com você. Sobre a proposta do Marcelo. Eu recusei também. Da segunda caminhonete desceu Antônio, produtor de soja. Eu também recusei. Da terceira, Paulinho, jovem que começara recentemente. O Marcelo tentou com todo mundo. Ninguém aceitou. Rogério não entendeu. Por quê? Jonas se aproximou. Porque aquilo que você fez, aquela carta, aquelas desculpas, pode ter sido difícil para você.
Mas foi importante para a gente. Mostrou que até quem está no topo pode descer e admitir erro. E a gente decidiu que enquanto você estiver tentando de verdade, continuou Antônio, a gente não deixa o Marcelo te afundar. Isso é... eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, disse Paulinho. Só continua fazendo certo. Eles saíram. Rogério ficou ali, parado, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era orgulho, não era alívio, era algo mais profundo, pertencimento. E talvez, só talvez, essa fosse a recompensa que Lucas disse que não existia. Não veio do mundo, veio das pessoas certas. Um mês depois da carta, a fazenda estava diferente. Não visivelmente. Os campos eram os mesmos, as máquinas as mesmas. Mas o clima tinha mudado. Funcionários cumprimentavam Rogério, não por obrigação, por vontade. Lucas tinha trazido 2 amigos para trabalhar. Disse que eram confiáveis. Rogério contratou sem pestanejar. Fátima voltou para casa numa quarta-feira. Não disse nada. Apenas chegou com a mala, desempacotou, fez jantar. À noite, na cama, ela falou: "Você ronca menos quando está em paz." "Estou em paz, mais do que antes." "Você voltou por isso?" "Voltei porque vi você devolver troco errado para o frentista. R$ 10 a mais." "Você voltou para devolver." "Não porque alguém viu, porque era certo." Rogério não sabia que ela tinha visto aquilo. "Detalhes pequenos dizem mais que gestos grandes", disse Fátima. "E seus detalhes estão mudando." Ele dormiu melhor naquela noite. Na sexta, Helena apareceu. Dessa vez, com problema real. "Preciso de ajuda." "Diga." "Tem uma fazenda em Barreiras, 4 tratores parados, sistema elétrico complexo. Vão me pagar bem, mas é trabalho para 3 dias, e eu não posso deixar os clientes daqui sem cobertura." "O que você precisa?" "Alguém que entenda de máquina para ficar na oficina enquanto eu viajo, alguém de confiança." Rogério entendeu o peso da palavra confiança vindo dela. "Eu vou." "Você?" "Aprendi com o melhor. Seu pai me ensinou muito antes de você nascer." Helena hesitou. "Não é sobre capacidade, é sobre você ficar na minha oficina, mexer nas coisas do meu pai. Eu prometo tratar tudo com respeito, e se você preferir não, eu entendo." Ela pensou por 1 minuto inteiro. "Tá bom, mas se você quebrar algo, eu cobro." "Justo." Helena viajou sábado de manhã, deixou instruções, números de clientes, tudo organizado. Rogério chegou na oficina às 7. O cheiro de graxa e óleo trouxe memórias. Ele e Mauro, 25 anos atrás, consertando o primeiro trator que Rogério comprou usado. Mauro não cobrou. Disse que era investimento em amizade. Rogério nunca pagou de volta, nem em dinheiro, nem em amizade. O primeiro cliente chegou às 8. Problema simples. Correia solta. 15 minutos. O segundo trouxe um desafio maior. Motor falhando. Rogério demorou, mas achou o problema. Vela com defeito. No terceiro dia, domingo, um senhor de uns 70 anos apareceu com um trator antigo. "Você é o Rogério?" "Sou." "Eustáquio." "Conhecido do Mauro." Eles apertaram as mãos. "Mauro falava de você", disse Eustáquio. "Dizia que você tinha jeito para mecânica, que desperdiçou o talento virando patrão." A frase doeu porque era verdade. Ele tinha razão. "Mas também dizia que você ia voltar, que um dia ia lembrar que trabalho honesto vale mais que terra grande." "Ele disse isso?" "Disse, 1 mês antes de morrer." Eustáquio mostrou o trator. "Sistema de direção hidráulica. Tá duro. Perigoso." Rogério trabalhou 2 horas. Encontrou o problema, substituiu componentes, testou 3 vezes até ter certeza. "Quanto eu te devo?" perguntou Eustáquio. "Nada. Conta da Helena." "Helena cobra 60 pela mão de obra nesse tipo de serviço." "Então 60. Eustáquio pagou. Mas antes de sair disse: "Mauro tinha uma frase que repetia sempre: 'Máquina não mente?' Não. Outra:
Eustáquio sorriu. Nunca é tarde para voltar para o caminho certo. Só é tarde quando você para de tentar. Foi embora. Rogério ficou parado, olhando a oficina vazia. Ferramentas de Mauro. Bancada de Mauro. Sabedoria de Mauro. Tudo que Rogério tinha jogado fora por orgulho. Helena voltou na segunda à noite. Exausta, mas satisfeita. Resolveu? Resolvi. E você? 7 clientes, todos satisfeitos. R$ 60 de um senhor chamado Eustáquio na gaveta. Helena conferiu o registro, olhou os serviços anotados, verificou ferramentas. Você deixou tudo mais organizado que eu deixo. Aprendi com o melhor. Meu pai. Seu pai. Helena sentou na banqueta. Rogério, você realmente mudou, né? Estou tentando. Não, você mudou. Eu vejo. Obrigado por me dar chance de provar. Ela ficou em silêncio por um momento. Na sexta que vem tem reunião na associação sobre eleição de nova diretoria. Eu sei. Você devia ir. Helena, eu renunciei. Não faz sentido. Faz. Porque você precisa ver que mudança real muda como as pessoas te veem. E elas precisam ver que você não fugiu. Que você está aqui, mesmo depois de cair. Rogério olhou para ela. Você quer que eu vá? Quero que você não tenha medo de aparecer. E naquele momento, Rogério entendeu. Helena não tinha apenas perdoado. Ela tinha começado a acreditar. A reunião seria sexta às 7 da noite. Rogério chegou às 6h40. O salão da associação estava cheio, mais gente que o normal. Alguns vieram por interesse genuíno, outros por curiosidade mórbida. Quando Rogério entrou, conversas pararam. Olhares se voltaram. Alguns acenaram. A maioria apenas observou. Ele sentou no fundo. Não no lugar de sempre, na primeira fila. No fundo, como visitante. Amaury abriu a reunião. Boa noite a todos. Hoje trataremos da eleição para vice-presidente vago desde a renúncia do Rogério Farias. Murmúrios. Temos 2 candidaturas. Marcelo Távora e Jonas Fernandes. Marcelo se levantou, confiante. Minha proposta é simples. Eficiência. Lucro. Crescimento. Sem sentimentalismo. Olhou diretamente para Rogério ao dizer sentimentalismo. Produtor que não produz não sobrevive. Funcionário que não rende não fica. Mercado não tem pena. Nem nós devíamos ter. Aplausos moderados. Jonas se levantou. Minha proposta é diferente. Sustentabilidade. Não só ambiental, social. Uma associação que cresce sem esquecer quem a sustenta. Funcionários tratados com dignidade produzem melhor. Comunidade respeitada retorna respeito. Aplausos mais calorosos. E antes que alguém pergunte, continuou Jonas. Sim, isso foi inspirado por alguém aqui. Alguém que errou feio, mas teve coragem de admitir e mudar. Olhou para Rogério. Eu não concordo com tudo que o Rogério fez, mas concordo com o que ele está tentando ser. Marcelo interrompeu. Que comovente! Mas a associação não se sustenta com bons sentimentos, se sustenta com resultados. E você tem resultados? Perguntou alguém. Era Lucas, em pé no meio do salão. Tenho. Minha fazenda cresce 10% ao ano. Às custas de quê? Lucas não recuou. Porque na sua fazenda a rotatividade de funcionários é 40%. Na do seu Rogério, depois das mudanças, é 0. Murmúrio surpreso. Mas funcionário que fica produz melhor, continuou Lucas. Aprende, se especializa, comete menos erro. Seu lucro de curto prazo custa caro no longo. Marcelo ficou vermelho. Quem é você para... Sou funcionário e sei a diferença entre patrão que explora e patrão que lidera. Aplausos. Amaury pediu silêncio. Vamos votar. A votação foi secreta. Amaury contou, recontou. Jonas Fernandes, novo vice-presidente. 32 votos contra 23. Marcelo saiu da sala sem cumprimentar ninguém. Jonas agradeceu, fez breve discurso. Depois olhou para Rogério. Tem alguém aqui que gostaria de falar? Silêncio. Rogério? Você quer dizer algo? Rogério não esperava. Todas as cabeças se viraram.
Ele se levantou devagar. Eu não preparei nada. Melhor ainda, disse Jonas. Rogério caminhou até a frente. Olhou para as pessoas. Reconheceu a maioria. Alguns que humilhara, alguns que ignorara, alguns que sempre o respeitaram, mesmo quando não merecia. Eu não vim aqui para pedir perdão de novo. Já fiz isso. Vim porque a Helena disse que eu precisava aparecer, que eu não podia fugir. Algumas pessoas sorriram. Então aqui estou, não como candidato, não como líder, como alguém que aprendeu que poder sem caráter é tirania e que sucesso sem respeito é solidão. Pausa. Vocês viram meu pior. Alguns inclusive salvaram vídeo. Risadas nervosas. Agora estão vendo meu esforço. Não sei se é suficiente, mas é verdadeiro. E quero dizer uma coisa. Mudança não é sobre virar santo. É sobre lembrar que você é humano, que erra, que machuca e que tem responsabilidade de consertar. Ele olhou para Jonas. Boa sorte, Jonas. Você vai ser melhor vice do que eu fui. Voltou para o fundo, sentou. O silêncio durou 3 segundos. Depois, alguém bateu palmas. Devagar. Outros seguiram. Não foi ovação, foi reconhecimento. Ao final da reunião, várias pessoas cumprimentaram Rogério. Algumas com reserva, outras com genuína cordialidade. Cláudio se aproximou. Você se saiu bem. Falei pouco. Às vezes pouco é suficiente. Do lado de fora, Helena estava encostada na caminhonete. Achei que você não viria, disse Rogério. Vim ver se você tinha coragem. E aí, teve. Ela sorriu de leve. Meu pai dizia que homem se mede em 2 momentos, quando ganha e quando perde. Você perdeu, mas está medindo bem. Helena, eu queria te agradecer por tudo, pela lição, pela chance, por não ter me destruído quando podia. Eu não queria te destruir, nunca quis, só queria que você parasse de destruir os outros. Conseguiu. Ela abriu a porta da caminhonete. Rogério, segunda-feira eu vou precisar de ajuda numa fazenda nova. Cliente grande, trabalho complexo, paga bem. Você quer que eu vá? Quero um sócio, temporário, só para esse projeto. 50-50. Rogério ficou sem palavras. Helena, você tem certeza? Tenho. Você provou que consegue trabalhar. E eu preciso de alguém de confiança. Aceito. Ela assentiu, entrou na caminhonete. Ah, e Rogério? Sim, bem-vindo de volta. Arrancou. Rogério ficou parado no estacionamento vazio, olhando as estrelas. Bem-vindo de volta. Não ao topo, não ao poder, mas a algo muito mais valioso. A si mesmo. Segunda, 5 da manhã. A fazenda ficava a 120 quilômetros. 3 colheitadeiras paradas, explicou Helena. Sistema de GPS com falha. 2 dias para resolver ou o cliente perde a colheita. Eduardo Menezes os recebeu. 50 anos, terno no meio do nada. Você é a Helena? Olhou para Rogério. E ele? Meu sócio, Rogério. Rogério Farias, ouvi falar de você. Tom não amigável. Helena deu um passo à frente. Ele está aqui porque confio nele. Se não confia em mim, vamos embora. Eduardo avaliou. Até quarta de manhã. Nem 1 minuto a mais. 10 horas no primeiro dia. Rogério resolveu a primeira máquina. Helena, a segunda. A terceira levou até meia-noite. Dormiram 3 horas. Meio-dia de terça, Eduardo voltou. Cadê meu resultado? 2 prontas. Uma ainda trabalhando. 2 não serve. Preciso das 3. Se não tiver, não pago nem pelas 2. Eduardo saiu. Filho da... Começou Rogério. Foco, cortou Helena. Gente assim existe. A gente entrega e vai embora. Rogério respirou fundo. Anos atrás teria explodido. Agora voltou ao trabalho. 3 da manhã de quarta, terminaram. Testaram. Perfeito. Às 6, Eduardo chegou com o engenheiro dele. Está perfeito. Eduardo preencheu o cheque. 15 mil. 5 a mais que o combinado. Bônus.
Entregaram antes do prazo e melhor que o esperado. Olhou para Rogério. Ouvi histórias ruins sobre você. Vim preparado para não gostar. Mas vi você trabalhar. Vi você aceitar desaforo sem responder. Vi você tratar a Helena como igual. Ela é sócia, não subordinada. Eduardo estendeu a mão. Tenho outras fazendas. Se precisar de trabalho, me liga. No caminho de volta, pararam num posto. Você se saiu bem, disse Helena. 3 anos atrás teria brigado com o Eduardo. 3 anos atrás eu era idiota. E agora? Agora sei que tem batalha que não vale a pena. Helena sorriu. Meu pai ia gostar de ver isso. Silêncio confortável. Rogério, aquela aposta foi horrível. Me machucou, mas também foi necessário. Te quebrou. E às vezes a gente só muda quando quebra. Ela olhou para ele. Então, de um jeito torto, obrigada. Por ter sido idiota? Por ter tido coragem de deixar de ser? Voltaram em silêncio bom, de parceria, de respeito. Rogério estava em paz com o presente pela primeira vez em meses, até o celular tocar. Fátima, voz tensa. Você precisa vir para casa, agora. O que aconteceu? O Marcelo, ele está aqui com um advogado, dizendo que você deve para ele. O estômago afundou, porque Rogério sabia exatamente do que Marcelo estava falando. E sabia que aquilo podia acabar com tudo que tinha construído. Rogério chegou em casa 20 minutos depois. Marcelo estava sentado na sala com um homem de terno, Fátima ao lado, tensa. Rogério, disse Marcelo, sorriso falso. Que bom que veio. O que você quer? O advogado abriu uma pasta. Meu nome é Dr. Silvio Andrade. Represento o senhor Marcelo Távora em uma questão de dívida pendente. Que dívida? 8 anos atrás, você e o senhor Marcelo fizeram sociedade informal para a compra de equipamentos. Acordo verbal. Você não honrou sua parte. Rogério lembrou. Início de carreira. Marcelo propôs comprar tratores juntos, dividir custo. Rogério aceitou. Depois, quando conseguiu crédito sozinho, desistiu do acordo. Nunca formalizaram nada. Isso foi há 8 anos. Acordo verbal, sem documento. Temos testemunhas, disse Marcelo. E você sabe que é verdade. Quanto você quer? 200 mil. Valor corrigido do prejuízo que tive por causa da sua desistência. 200 mil? Isso é absurdo. É justo, e se não pagar, entro na justiça. Processo público. Todo mundo vai saber que sua mudança é farsa. Fátima se levantou. Sai da minha casa. Com prazer, assim que seu marido assumir o compromisso. Marcelo, disse Rogério, controlando a voz. Você está fazendo isso por quê? Vingança? Estou fazendo isso porque você deve. Simples assim. Você tem 200 mil? Tenho. Mas não é sobre dinheiro. É sobre você aprender que ações têm consequências. Rogério olhou para o homem. Viu raiva, inveja, ressentimento. Você perdeu a eleição, perdeu influência e agora quer me arrastar junto. Você me dá o dinheiro ou nos vemos no tribunal. O advogado deixou um documento na mesa. 72 horas para a resposta. Saíram. Fátima fechou a porta com força. Aquilo é verdade? Você fez acordo e desistiu? Fiz. Foi no começo. Eu estava desesperado, consegui crédito e deixou ele na mão. Rogério sentou. Peso da verdade era físico. Eu fiz muita coisa errada, Fátima. Muito mais do que eu lembrava. Você tem 200 mil? Não livre. Teria que vender terra ou equipamento. E aí não consigo plantar próxima safra. Então, o que vai fazer? Rogério não sabia. À noite, ligou para Jonas. Preciso de conselho. Jonas ouviu tudo. Silêncio longo depois. Você deve mesmo? Devo. Moralmente, sim. E legalmente? Sem documento, difícil provar. Mas testemunhas podem fazer diferença. Então você tem escolha. Lutar judicialmente e provavelmente ganhar. Ou pagar e perder tudo o que construiu. E o que você faria? Eu? Pagaria. Mas eu não tenho família dependendo de mim.
Rogério desligou. Passou a noite acordado. De manhã, chegou mensagem no grupo da associação. Alguém tinha vazado a história. Opiniões divididas. Alguns dizendo que Rogério deveria pagar. Outros que Marcelo era oportunista. Uma mensagem de Helena. Preciso falar com você. Urgente. Eles se encontraram na oficina dela. Vi a história, disse ela. E quero te fazer uma pergunta. Por que você desistiu do acordo naquela época? Rogério pensou. Porque o Marcelo queria controlar tudo, decidir que equipamento, que fornecedor, e eu não queria ser sócio, queria ser dono. Orgulho. Sim. E hoje? Se tivesse que fazer de novo? Hoje eu aceitaria a sociedade, aceitaria dividir controle. Helena pegou o talão de cheques, preencheu 50 mil. O que você está fazendo? Empréstimo, sem juros. Paga quando puder. Helena, não! Isso é o que sócios fazem. Você me ajudou, agora eu ajudo você. Rogério sentiu lágrimas queimarem. Eu não mereço isso. Ninguém merece nada. A gente só decide o que fazer com o que tem. Ele pegou o cheque. Mas antes que pudesse falar, o celular tocou. Jonas. Grupo de mensagem novo. 23 pessoas. Ele leu, releu. Eram produtores, funcionários, comerciantes, cada um se comprometendo com valores entre 2 e 20 mil. Total, 193 mil reais. Mensagem de Jonas no topo. Ninguém aqui apoia o que você fez 8 anos atrás, mas todos apoiam quem você está tentando ser. Paga sua dívida, a gente te ajuda, e depois você nos ajuda a construir algo melhor. Rogério não conseguiu segurar. Chorou. Pela primeira vez em 23 anos, chorou de gratidão. Rogério depositou os 200 mil numa quinta-feira. Transferência bancária, recibo assinado. Marcelo mandou mensagem única, recebido. A comunidade não cobrou pressa. Rogério pagou todos em 6 meses. Trabalhou dobrado, sociedade com Helena cresceu. Lucas virou supervisor. A fazenda não era império solitário, era comunidade. 6 meses depois, Helena chegou com 3 jovens, macacões, ferramentas. Aprendizes. Estou abrindo escola técnica, mecânica agrícola gratuita. Como posso ajudar? Cede espaço aqui uma vez por semana. Você ensina o que sabe. Quando começamos? Sábado. A escola funcionou. 12 alunos no primeiro trimestre, 23 no segundo. Metade mulheres. 1 ano depois da aposta, Rogério voltou à associação como consultor voluntário. Viu Marcelo no fundo. Os olhares se cruzaram. Marcelo acenou. Depois, no estacionamento. Você realmente mudou. Tentei. E conseguiu. Merece o que está construindo. Estendeu a mão. Rogério apertou. Não era perdão completo, mas era paz. Naquela noite, Helena lhe deu a válvula de presente. Guarda isso. Para lembrar que até coisas quebradas podem funcionar de novo. Só precisa de alguém disposto a consertar. Do lado de fora, o som de um trator ecoava. Trabalho seguindo, vida continuando. Rogério percebeu algo fundamental. Não tinha voltado ao topo. Não tinha toda a influência de antes. Mas era algo melhor. Era respeitado. Confiável. Exemplo. E pela primeira vez em 23 anos, quando olhava no espelho, gostava do homem que via. Porque máquina não mente. Mas gente pode mudar. E mudança, quando verdadeira, transforma não só quem muda, transforma todo mundo ao redor. Se essa história tocou você, se você viu que nunca é tarde para mudar, para reconhecer erros e reconstruir caráter, então faça 3 coisas agora. Inscreva-se no canal para não perder histórias assim. Deixe seu like, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber de qual canto do Brasil ou do mundo essa história chegou até você. Obrigado por estar aqui. Sua presença importa.